Deus, irmãos, Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9, né? Algumas traduções vai dizer a vocação de Mateus, outras vão falar o chamado de Mateus, outras vão falar a conversão de Mateus. Mas Mateus capítulo 9 e versículo 9 vai nos dizer: E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega ou coletoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Tá? Glória a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 9. Basicamente, Jesus ele estava em um lugar, ele foi até onde Mateus estava e ele disse: Mateus, segue-me. E o texto vai dizer que Mateus, levantando-se, seguiu a Jesus. Quero falar com vocês nessa noite sobre chamado de dois tipos diferentes. Nós, cristãos, temos basicamente dois chamados. O primeiro chamado é o chamado para a conversão, ou seja, um chamado para crer em Jesus. E o segundo chamado é o chamado para fazer a obra desse Jesus. Então, basicamente, o primeiro chamado ele se constitui em conhecer a Deus. O primeiro chamado se constitui em conhecer a presença de Deus. E o segundo chamado, que é o chamado para a obra de Deus, é esse chamado que você tem para pregar, o chamado que você tem para cantar, para fazer a obra. O segundo chamado é o chamado para fazer a obra de Deus. Então, o primeiro chamado é para conhecer a Deus e o segundo, Matson, o segundo chamado é para torná-lo conhecido. Então nós podemos resumir esses dois chamados em uma única frase que é bastante famosa. Nós fomos chamados para conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Glória a Deus. Eu quero lhes falar um pouco a respeito de Mateus. Mateus, ele trabalhava na coletoria de impostos. Trabalhar na coletoria de impostos para Mateus, com toda certeza, é algo muito complicado. Por quê? Porque Mateus ele é judeu e coletoria de impostos é um trabalho de quem é romano. Ou seja, Mateus ele é um judeu ocupando um cargo romano. Por que é muito complicado isso para Mateus? Porque culturalmente entre os judeus isso era visto como traição, como uma profissão impura. Por quê? Porque é como se Mateus, aos olhos dos outros judeus, é como se Mateus ele estivesse traindo o seu povo, trabalhando na coletoria. Você vai ver a história de Zaqueu. Quando Zaqueu ele sobe numa árvore para ver Jesus, não é simplesmente pela sua baixa estatura, mas porque ele não pode transitar no meio da multidão. Afinal de contas, Zaqueu trabalhava como coletor de impostos, e coletor de impostos era uma profissão mal vista dentre os judeus. Da mesma forma com Mateus. A profissão de Mateus o afasta dos seus amigos, o afasta provavelmente da sua família, porque é uma profissão, aos olhos dos seus compatriotas, dos outros judeus, uma profissão vista como impura. Dito isso, nós já sabemos que Mateus ele é de uma profissão que as pessoas consideram impura, uma profissão que as pessoas consideram traição. Vamos para o contexto. Mateus capítulo de número 9, no evangelho do qual nós lemos, no capítulo 9, Jesus ele está na cidade de Cafarnaum. E como de costume, Jesus ele operou um milagre. No versículo 8 do capítulo 9 vai dizer que uma multidão, vendo que Jesus tinha operado milagre, começou a glorificar a Deus. Eles se maravilharam e começaram a glorificar a Deus. Então no versículo 8, Jesus tem uma multidão inteira em sua volta. No versículo 8, Jesus tem uma multidão inteira glorificando. No versículo 8, Jesus tem uma multidão inteira o seguindo. Mas sabe o que é que Jesus faz? No versículo 9, ele vai atrás de Mateus. Versículo 8, Jesus tem uma multidão em sua volta glorificando a Deus. E no versículo 9, Jesus ele vai atrás de Mateus. Eu já preguei o capítulo 9 de Mateus inúmeras vezes. Culto de rua, culto de jovem, culto de missões inúmeras vezes.
Mas ontem à tarde, quando eu parei para ler novamente esse texto, eu vi a graça de Deus se manifestando de tal modo nesse simples ato de Jesus. Jesus ele tinha no versículo 8 uma multidão inteira em sua volta. No versículo 8, Jesus tem uma multidão inteira glorificando aos seus pés. Mas no versículo 9, vai dizer que Jesus ele foi atrás de Mateus. Lucas capítulo número 5 vai falar a respeito de um pastor. Esse pastor, quando ele vai contar as suas ovelhas, ele contou 99. Ele deu falta de uma ovelha sequer. Nas nossas contas, não faz sentido deixar 99 para ir atrás de uma. Mas Jesus, ele é esse bom pastor, que deixa 99 no deserto para ir atrás daquela ovelha que está perdida. No versículo 8, Jesus tem toda uma multidão em sua volta glorificando a Deus. Mas no versículo 9, Jesus ele vai atrás de Mateus. No versículo 9 é de Mateus que Jesus vai atrás. Você talvez está vendo essa live, talvez você se encontre em um momento complicado, em um momento que antes mesmo da quarentena começar, você já não frequentava os cultos, antes mesmo da quarentena começar, você já estava afastado da igreja. Saiba de uma coisa, no culto Jesus tem dezenas de pessoas levantando a mão e glorificando a Deus, mas ele sente falta da sua glorificação. No culto ele tem inúmeras pessoas dando glória e dando aleluia, mas ele sente falta da sua mão levantada. Ele sente falta da sua presença. Todas as noites no mundo inteiro, milhares e milhares de pessoas oram ao mesmo Deus. Milhares e milhares de pessoas na mesma hora se ajoelham e falam com o nosso Deus. E mesmo assim, ele sente falta da sua oração. Mesmo tendo tantas pessoas orando, Deus ele sente falta da sua lágrima que você derramava de madrugada. Mesmo tendo tantas pessoas cantando, ele sente falta da sua voz adorando a ele. No versículo 8, Jesus tem uma multidão. E no versículo 1, ele vai atrás daquele Mateus que estava faltando em meio à sua multidão. Mateus ele não vai até Jesus, não é porque ele não queira. Mateus ele não vai até Jesus porque ele não pode. Como eu já falei, a profissão de Mateus é vista como uma profissão inimiga do povo, é vista como uma profissão que é traição ao povo. Então Mateus ele não pode ir até a casa onde Jesus está, porque ele não consegue transitar entre multidões sem que ele seja hostilizado. Porque quem trabalhava em coletoria, com coletas de impostos, era hostilizado pelo povo judeu. Então Mateus ele não pode ir se encontrar com Jesus. Entenda isso. A profissão de Mateus, a cultura de Mateus, a cultura dos judeus impedem Mateus de irem até Jesus. Mas não impedem Jesus de ir até Mateus. Mateus não vai até Jesus por causa da profissão. A profissão de Mateus impede Mateus de ir se encontrar com Jesus, mas não consegue impedir Jesus de ir se encontrar com Mateus. A cultura dos judeus, a cultura local, impede Mateus de ir até onde Jesus estava, mas não impedem Jesus de ir até onde Mateus estava. Talvez a sua desculpa seja: Matson, eu não consigo ir, fique tranquilo. Jesus vai até aí onde você está. Matson, eu não tenho mais forças, fique tranquilo. Ele vai até aí lhe dar um abraço de ânimo. Matson, eu não consigo, fique tranquilo. O evangelho é justamente para gente que é fraquinho, que não consegue, que é pequeno. Ele vai até aí e te sustenta. Mesmo que você não consiga ir até ele, ele vai até você. Aleluia. Quem consegue entender essa mensagem? Quem consegue compreender o quanto a graça de Deus se manifesta nisso? Por inúmeros problemas, inúmeros fatores, Mateus não consegue ir até Jesus. Os problemas afastaram Mateus, os problemas impediram Mateus de irem até Jesus. Mas problema nenhum impede Jesus de ir até Mateus. Meu querido, nunca é tarde. Meu querido, nunca é distante para Jesus.
Talvez você não vá até a igreja porque você acha muito distante, talvez você não tenha comunhão com os irmãos porque você acha muito difícil, você coloca inúmeros empecilhos. Amatsu, é o meu trabalho, Amatsu, é o meu estudo, Amatsu, não consigo, é a minha família, eu não sei qual é o problema que você tem que te afasta de Jesus, eu sei que esse problema é pouco e Jesus se aproxima de você. Problema nenhum é suficientemente capaz de afastar Jesus de você. Muro nenhum é autossuficiente para impedir Jesus de chegar até você. Mar nenhum é distante o suficiente para impedir a graça de Deus de te alcançar. Não importa qual seja o teu problema, não importa qual seja a tua dificuldade, o amor de Deus lhe alcança onde quer que você esteja. O amor de Deus lhe alcança independente dos teus problemas, independente das tuas tribulações, o amor de Deus te alcança. E Jesus ele foi até onde Mateus estava. Aleluia. Jesus ele se aproxima de Mateus. E ele diz: Mateus, segue-me. Versículo de número 9. Viu assentar na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Jesus ele se aproxima de Mateus e diz: Mateus, me segue. Mateus, segue-me. E o texto vai dizer: e ele, levantando-se, o seguiu. Eu acho lindo o fato do texto não revelar algum questionamento de Mateus. Se você prestar atenção, é uma simplicidade tamanha, a ponto de Jesus chegar para Mateus e dizer: Mateus, segue-me. E Mateus nem perguntar: para onde, Jesus? Seguir por quê? Em qual direção? Qual o destino? Mateus simplesmente se levanta e segue até Jesus. E segue Jesus. Mateus se levanta e vai ao encontro de Jesus. Se eu lhe perguntar quais são os motivos que me levaram de seguir a Jesus, provavelmente você não vai saber responder. Por quê? Porque os motivos que me levam a seguir a Jesus são meus. Se eu lhe perguntar quais são os motivos que levam você de seguir a Jesus, talvez os teus familiares não compreendam os motivos de você servir a esse Jesus. Talvez os teus colegas da faculdade, da escola, do trabalho não entendam os motivos de você seguir a Jesus. Da mesma forma com Mateus. O que levou Mateus a simplesmente levantar e seguir a Jesus? Quais os problemas de Mateus? Quais as dores de Mateus? Quais as cargas, as sobrecargas de Mateus a ponto dele simplesmente levantar e seguir? O belo do Evangelho é justamente isso. Eu não sei quais eram os problemas de Mateus. Você talvez também não saiba quais eram os problemas de Mateus. Tudo que nós sabemos é que Jesus sabia que Mateus precisava dele. O texto vai dizer que Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega. Mas nós bem sabemos que Jesus nunca se encontra com alguém por acaso. Sempre que você vai ver que Jesus curou alguém na Bíblia, nunca é por acaso. Não é como se Jesus estivesse passando por uma rua e por um acaso ele viu um cego e decidiu curar aquele cego. Por um acaso ele viu um mudo e decidiu curar um mudo. Não. Jesus ele foi em determinada rua com a intenção de curar o cego. Ele foi em determinado lugar com a intenção de curar o mudo. Com Jesus não existe improviso. Jesus ele sabe exatamente o que ele vai fazer. Então, quando Jesus ele deixa a multidão na casa e ele vai até a coletoria, ele não encontra Mateus por um acaso. Ele não encontra Mateus simplesmente aleatoriamente, coisa da vida. Não, ele saiu daquela casa decidido a ir se encontrar com Mateus. Jesus deixa a multidão decidido a ir se encontrar
com Mateus. Quais os problemas que Mateus tinha, Matson? Eu não sei. Quais as dores que Mateus sofria? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Jesus sabia que Mateus tinha dores. Jesus sabia quais eram os sofrimentos de Mateus. Jesus sabia quais eram os motivos de Mateus, a ponto de saber que ao chamar, Mateus iria responder. Ao ponto de saber que ao dizer vem, Mateus iria. Talvez as pessoas não entendam as tuas dores, talvez as pessoas não compreendam os teus sofrimentos e até por isso não entendem o motivo de seguir a Jesus. Mas Jesus sabe exatamente o que você tem passado, Jesus sabe exatamente o que você tem sofrido e Ele sabe exatamente do que você necessita. Se você me perguntar, Matsu, o que eu tenho passado, eu não vou saber responder quais são suas dores e os seus sofrimentos. Mas eu falo com a plena convicção de que você serve a um Jesus que sabe exatamente cada noite que você tem orado, que sabe exatamente cada lágrima que você tem derramado, que sabe exatamente o motivo de você o servir. Ele sabe exatamente qual o remédio certo para curar as suas dores, qual o remédio certo para curar essas suas feridas. Aleluia. Aleluia. Irmão Eve, que está com a gente na live, aleluia. Se estiver com a gente, dê um sinalzinho aí. Daqui a pouco você vai entrar. A paz do Senhor, irmãos. Irmã Eliana, irmã Ruth, irmã Sara, irmã Letícia. Glória a Deus. O primeiro ponto do qual nós falamos, conhecê-lo. Então, quando nós falamos de conhecer a Jesus, você logo, muitas vezes, imagina uma dificuldade. Mas como eu já falei aqui, Jesus ele vai até onde você está. Talvez você, nesse momento de quarentena, não consiga ir até um culto, levantar a sua mão e dizer, eu aceito a Jesus. Nesse momento de quarentena, você não consegue ir a um culto, ir a um templo, para assim se reconciliar com a igreja. Mas saiba, Jesus ele consegue ir até onde você está. Essa quarentena impediu você de ir até a igreja e adorar a Jesus, mas essa quarentena, coronavírus nenhum, impede de Jesus ir até aí aonde você está, de ir até aí no seu quarto, de ir até aí na sua cozinha, na sua sala, de onde você está assistindo. Esse vírus talvez impeça você de ir até a igreja e se reconciliar, mas não impede Jesus de ir até aí e se reconciliar com você, aí mesmo aonde você está. Então, o primeiro ponto, conhecê-lo. Conhecê-lo. E para conhecê-lo não tem desculpa. Matson, eu não consigo conhecer a Jesus por causa da distância. A distância não impede Jesus de ir até onde você está. Eu não consigo conhecer Jesus por causa da minha família. A família não consegue impedir Jesus de ir até onde você está. Então, o primeiro ponto, conhecê-lo. Nada impede você de conhecer a Jesus. E o segundo ponto é o torná-lo conhecido. O primeiro ponto, nós falamos sobre conhecê-lo. E o segundo ponto agora, a respeito de torná-lo conhecido. O verso de número 10 vai nos dizer: E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. Irmão, Mateus ele acabou de se converter. Mateus acabou de começar a seguir a Jesus, no verso 9. E no verso 10, sabe o que é que Mateus faz? Coloca Jesus na mesa da sua casa, os seus colegas do trabalho na mesa da sua casa, sua família, todos para ouvir Jesus falar. Mateus ele acabou de se converter no versículo 9. No versículo 10, Mateus já levou Jesus para dentro da casa dele. O segundo ponto a respeito de chamado é torná-lo conhecido. E talvez você possa dizer, Matsu, eu acabei de me converter, eu acabei de aceitar a Jesus aqui nessa live.
Digamos que você tenha aceitado Jesus agora, aí na sua casa, aqui nessa live. Matos, eu acabei de aceitar Jesus. Para aonde é que eu vou falar de Jesus agora? É na África? Eu vou falar de Jesus agora lá na Europa? Fique tranquilo. O primeiro lugar que você vai falar de Jesus, o primeiro lugar que você vai levar Jesus é para dentro da sua casa. Aleluia. Os irmãos estão compreendendo? O primeiro lugar onde você vai tornar Jesus conhecido é dentro da sua casa. É no meio da tua família. É dentre os teus amigos. No verso 9, Jesus conheceu o trabalho de Mateus. No versículo 10, Jesus conheceu a casa de Mateus. Você percebe que a intimidade de Mateus com Jesus agora é tamanha, a ponto de Jesus saber aonde Mateus trabalha, a ponto de Jesus saber aonde Mateus mora. Isso se chama intimidade. Porque para a pessoa saber aonde você trabalha, para a pessoa saber aonde você mora, sentar na sua mesa, é um sinal de intimidade. Então, qual o maior requisito para tornar Jesus conhecido? Ter intimidade com Ele. O grande problema é que as pessoas querem inverter isso. O primeiro chamado é o chamado para conhecer a Jesus. E o segundo chamado é o chamado para tornar Jesus conhecido. O grande problema é quando as pessoas querem inverter, querem tornar Jesus conhecido sem nunca tê-lo conhecido verdadeiramente. Querem falar a respeito de Jesus sem nunca ter passado madrugadas conhecendo a respeito de Jesus. Antes de tornar Jesus conhecido, é necessário estabelecer intimidade e conhecer a Ele. Nós não podemos inverter. Em primeiro lugar, você conhece a Jesus. Em primeiro lugar, você tem intimidade com Jesus. Em primeiro lugar, você adquire intimidade com Jesus. E em segundo lugar, você torna Jesus conhecido. Você torna Jesus conhecido na sua casa. Depois você torna Jesus conhecido na sua faculdade, na sua escola. Você torna Jesus conhecido no seu estágio, no seu trabalho. Em primeiro lugar, você conhece a Jesus. Desfruta da sua glória, da presença com Jesus. E em segundo lugar, você torna Jesus conhecido. E o maior requisito para isso é intimidade. É como se Jesus estivesse dizendo: Mateus, eu já conheço o teu trabalho, agora eu quero conhecer o íntimo da sua casa. Tem pessoas que parece que só conhecem Jesus dentro da igreja. Adoram a Jesus na igreja. Irmão, é hora, principalmente nessa quarentena, de começar a adorar a Jesus dentro da sua casa. Nos cultos de oração está presente, nos cultos de doutrina está presente. Dobra o joelho na igreja, fala com Jesus, tem intimidade na igreja. Mas é momento, é hora de você começar a levar essa intimidade para dentro da sua casa. Entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto ao teu Pai que vê em secreto. É momento de você pegar toda essa intimidade que você mostra nas redes sociais e levar essa intimidade para dentro da sua casa. É hora de começar a viver essa intimidade que você demonstra tanto ter. As pessoas olham muitas vezes assim: esse daí tem muita intimidade, ora muito no culto, só posta foto orando nas redes sociais. Às vezes a pessoa faz isso, mas não ora em casa. É momento de você ter essa intimidade no íntimo da sua casa. O primeiro lugar em que você deve tornar Jesus conhecido é dentro da sua casa. Por quê? Porque é o lugar mais difícil. Porque é o lugar mais complicado de se falar de Jesus, é dentro de casa. Mas é esse o lugar, o primeiro lugar, onde você deve tornar Jesus conhecido. Então, em primeiro lugar, estabeleça a intimidade. Conheça a Jesus. Em segundo lugar, torne Jesus conhecido. Leve Jesus para dentro da sua casa. Leve Jesus para dentro do íntimo do seu lar. E você pode questionar: mas Matson, qual a importância de levar Jesus para dentro da minha casa?
de estabelecer uma intimidade com Ele dentro do meu lar. Bem simples. Uma casa com Jesus é uma casa protegida. Não é necessariamente uma casa protegida dos sofrimentos ou das tribulações. Mas é uma casa onde você passa por isso, mas mesmo assim você consegue enfrentar essas situações. Mateus, no capítulo 10, ele levou Jesus para dentro da sua casa. No verso de número 11 vai dizer: E os fariseus, vendo isso, questionaram os discípulos, dizendo: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? No versículo de número 10, Mateus leva Jesus para dentro da sua casa. Ou seja, ele conhece a Jesus, agora ele quer tornar Jesus conhecido. Mas quando ele leva Jesus para dentro da sua casa, o que acontece no versículo 11 é perseguição. Mateus levou Jesus para dentro da sua casa e no versículo 11 ele começa a ser perseguido, porque come o vosso mestre com publicanos e pecadores. Mas o evangelho não significa, levar Jesus para dentro da nossa casa não significa uma vida isenta de provações. Não significa uma vida isenta de sofrimento. Mas significa que apesar da tribulação, que apesar do sofrimento, Jesus vai estar com você na sua casa. Então, queridos irmãos, que você leve a Jesus para dentro da sua casa, que você conheça esse Jesus, que você o torne conhecido e assim tenha uma casa com a presença de Jesus. Irmão Eve, que já pode conectar conosco?